Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História, aqui do Farol da História, com o professor Mário Mendes. E o tema de hoje é Os Antigos Gregos, matéria para os sextos anos, terceiro bimestre, capítulo 10. Vamos lá, nós vamos falar um pouquinho da geografia, da história, da cultura, da arte, do teatro e dos Jogos Olímpicos. Vamos falar um pouquinho da geografia. Onde se situava a antiga civilização grega não é atualmente a Grécia que conhecemos, pois era situada no sul da Península Balcânica. O território da Grécia continental caracteriza-se pelo seu relevo montanhoso. A cordilheira superior é dos Montes Pindo, que separa a costa oriental, banhada pelo mar Egeu, da costa ocidental, banhada pelo mar Adriático. Vamos falar agora um pouquinho da história da Grécia. A história da Grécia está dividida em 6 períodos. O pré-homérico, que vai de 1900 anos antes de Cristo a 1100 anos antes de Cristo. Período antes da formação do homem grego e da chegada dos cretenses e fenícios. Temos o período homérico, de 1100 a 700 anos antes de Cristo, quando acontece a chegada de Homero, que foi considerado marco na história da Grécia por suas 2 obras importantes, a Odisseia e a Ilíada. Período também que se iniciou a ruralização e a criação da comunidade gentílica, comunidade na qual um ajudava o outro na questão da produção e da colheita. Temos o período obscuro, que vai de 1150 a 800 anos antes de Cristo, chegada dos aqueus, dos dóricos, eólios e dos jônicos, e a formação dos gênios, ausência da escrita. Temos o período arcaico, que vai de 800 a 500 anos antes de Cristo. É nesse período onde os vários modelos de polis vão se constituindo, definindo assim a estrutura interna de cada cidade-estado. Temos o período clássico, que vai de 500 a 338 anos antes de Cristo, período de esplendor da civilização grega, ainda que um pouco discutível isso. Mas, de qualquer maneira, nesse período, as 2 cidades consideradas mais importantes são Esparta e Atenas. Além disso, há outras cidades também que teve muita importância na civilização desse período, no período clássico, que foram Tebas, Corinto e Siracusa. Temos, por fim, o período helenístico, que vai de 338 a 146 anos antes de Cristo, onde há a crise da polis grega, invasão macedônica, expansão militar e cultural helenística, quando a civilização grega se espalha por todo o Mediterrâneo e se funde com outras culturas. Vamos falar um pouquinho da cultura na questão da educação em Atenas. Em Atenas, apesar das mulheres também serem educadas para as tarefas de mãe e esposa, a educação era tratada de outra forma, pois até mesmo nas classes mais pobres da sociedade ateniense, encontramos homens alfabetizados. Eles eram instruídos também para cuidarem não só da mente, como também do corpo, o que lhes dava vantagem na hora das guerras, porque eram exímios guerreiros e muito bons estrategistas. Na questão da arte, por parte da Grécia Antiga, falando-se em arte, compreende-se as manifestações culturais de arte e arquitetura daquele país, desde o início da Idade do Ferro, século XI a.C., até o final do século I a.C. Antes disso, a arte grega do continente e das ilhas, exceto a ilha de Creta, é conhecida como arte micênica, e a arte grega mais tardia, chamada helenística, é considerada integrante da cultura do Império Romano. Quanto ao teatro, nós podemos falar o seguinte: o teatro na Grécia Antiga teve suas origens ligadas a Dionísio, divindade da vegetação, da fertilidade e do vinho. E durante as celebrações em honra a esse deus, em meio às procissões e com auxílio de fantasias e máscaras, eram entoados cantos líricos, que mais tarde evoluíram para a forma de representação plenamente cênica, como acontece hoje.
e como conhecemos através das peças consagradas. Temos também a questão dos Jogos Olímpicos, pois a partir de 776 a.C., de 4 em 4 anos, os gregos das mais diversas cidades reuniam-se em Olímpia para a realização de um festival de competições. Esse festival ficou conhecido como Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus. Nos Jogos Olímpicos haviam várias modalidades como os saltos, as corridas, lançamento de disco, lutas corporais e também havia competições musicais e poéticas. Os gregos atribuíam também importância a essas competições que chegavam a interromper as guerras entre as cidades e estados para não prejudicar a realização dos jogos. Eram proibidos também a participação das mulheres, seja como desportistas, seja como espectadoras. E o prêmio para os vencedores era apenas uma coroa feita com ramos de oliveira colhidos num bosque consagrado a Zeus. Mas a sua glória, a glória dos vencedores, era imensa, pois os poetas faziam poemas em suas homenagens e o governo erguia para eles estátuas. Muito bem, esperamos que tenham gostado dessa primeira parte, dessa videoaula. Se inscreva no nosso canal, nos canais Farol da História e Professor Mário Mendes. Curta essa aula e compartilhe. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até mais.